A paz do Senhor! Graças a Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos meditar na palavra do Senhor em mais um momento que o Senhor ele nos permite. Quero convidar você, se puder, orar comigo para que o Senhor nos ajude, me ajude, porque eu sou dependente dele. Me ajude a transmitir a sua mensagem conforme o Senhor ele tem colocado no meu coração e com que você do outro lado venha absorver, venha frutificar, não venha ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. E que o Espírito Santo, por meio desta palavra, venha produzir cada vez uma fé maior dentro do seu ser, dentro do seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em seu santo nome, Jesus, aqui estamos, meu Deus, para juntos, mais um momento, meditarmos, Senhor. Ó Jesus, a sua palavra é sua, eu pertenço ao Senhor, sem ti eu nada sou, eu nada posso, nada faço, nada tenho, não chega a lugar nenhum. E, ó Deus, está aí esta vida, este ouvinte, esta irmã, este irmão, que precisa de uma palavra da parte do Senhor. E, ó Deus, eu estou aqui como instrumento para que o Senhor se utilize da minha vida. Perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Ajuda-se a sua serva, esse seu servo, Senhor, a cada vez se aproximar de ti, Senhor, buscar o Senhor e com que este ouvinte que ainda não se converteu a ti, com que através da mensagem que será anunciada agora, Jesus, ela possa, Senhor, fazer a sua decisão e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Em seu santo nome, fica conosco, fica neste lar, fica nesta casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. E livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse privilégio, né? Quero que você, se puder, meditar comigo, puder abrir a Bíblia neste momento, você abra no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20 e o versículo de número 26 ao versículo de número 27. Diz assim: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas feridas, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E eu quero meditar com você a respeito das marcas de Jesus. Nesse texto, o Senhor falou profundamente no meu coração, tremendamente, poderosamente, e me trouxe uma mensagem da sua parte que fiquei muito tocada. E eu espero que você também venha absorver aquilo que o Senhor ele tem preparado para o seu coração. E nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele já havia ressuscitado. O Senhor Jesus ele havia passado pelo processo, pelo momento do seu grande sacrifício, né, de entregar ali a sua vida para resgate das nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, tendo concretizado a sua missão na cruz do Calvário, deu o brado dizendo: Pai, está tudo consumado. Ali expirou, passou-se 3 dias e no terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou. O que me chamou a atenção foi justamente Jesus, ele ter ressuscitado com as marcas dos cravos da cruz, que foi pregada nas suas mãos, a lança que foi passada do seu lado, o Senhor Jesus Cristo também ressuscitou com esta marca. E me fez o Senhor Jesus Cristo entender que na nossa vida como servos, como pessoas desta terra que estamos aqui passageiros, somos passageiros nesta vida, levaremos conosco
muitos momentos, tantos momentos bons quanto os momentos difíceis. E nos momentos difíceis, em alguns ou muitos deles, nós teremos marcas em nós. Teremos marcas desses momentos que passaremos na nossa vida. E essas marcas, elas ficam, né? Elas não somem, elas não desaparecem. São marcas que lembram o que passamos, que nos lembra das dores que sofremos. E quando Jesus ele se apresenta no meio daqueles que estavam reunidos e Tomé estava entre eles, Jesus manda que ele coloque as suas mãos nas suas mãos, que ele veja, que ele toque, porque não bastava apenas ele ver, mas ele tinha que tocar. E ali Jesus disse: não sejas incrédulo, mas seja crente. E nós percebemos que as marcas de Jesus, ela tinha finalidade, como também as nossas marcas que nós passamos, que nós levamos, que nós adquirimos na nossa vida, na nossa trajetória aqui, sejam elas quais forem, o Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele irá fazer com que estas marcas elas sejam utilizadas, cooperadas para o nosso bem. E nós percebemos que quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, terá em sua vida que carregar marcas. E esta é a primeira observação que eu quero chamar a sua atenção, é que você como cristão, você como serva de Deus, você como servo de Deus, você que ainda não se decidiu para Jesus e que talvez esteja espantado, espantada, como assim servir Jesus vai ter marcas? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que o servo ele não é maior do que o seu Senhor e que se o Senhor ele padeceu, ele passou por situações de perseguição, também os seus servos seriam perseguidos, passarão por momentos difíceis. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele venceu o mundo. E ali, querido, nós já temos o conhecimento a partir destas escrituras, a partir das palavras de Jesus, que na vida não será fácil. Nós sofreremos, teremos aflições, passaremos por dores, por momentos difíceis e iremos, em muitas delas, adquirir marcas. E as marcas, elas são lembranças das dores e de sofrimento que suportamos por amor a Deus, por amor ao chamado do Senhor, né? Quantas e quantas vezes nós estamos sendo bombardeados com momentos difíceis na nossa vida, com situações desagradáveis, com perdas, com afrontas, com tantas coisas e nós suportamos por amor a Deus. Nós não cedemos, nós não desistimos, nós perseveramos, nós insistimos em estar no nosso lugar, em nos mantermos firmes na nossa posição, porque fiel é o que fez a promessa. E nós muitas das vezes somos tentados a querer sair da nossa posição, mas por amor a Deus, nós suportamos. E as marcas, elas vão sendo feitas na nossa vida. E elas serão lembranças de dores e de sofrimentos. Mas nós percebemos também que as marcas, elas só são visíveis se mostrarmos. E quando chega o tempo de mostrarmos as nossas marcas, essas marcas farão que o nome do Senhor seja glorificado. Percebamos que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, ainda assim trouxe ali a crença aos corações
principalmente trouxe a crença ao coração de Tomé, que não cria se não visse, se não tocasse. Mas Jesus, ele mesmo assim das suas dores, da sua marca, ele utilizou para que ali o nome do Senhor, o nosso Deus, fosse glorificado e tirasse aquela incredulidade enraizada do coração de Tomé. Então, a sua dor, o seu sofrimento, que você está passando agora, que você está levando uma cruz, que o Senhor Jesus Cristo, ele tem lhe ajudado a levar essas dores que você está sofrendo, esse momento difícil que você está atravessando, essas dores que estão consumindo muitas das vezes por dentro, e só Jesus ele contempla essas dores, servirão para lá na frente o nome do Senhor ser glorificado por meio delas. Glória ao nome de Jesus. Mas tem o tempo. E é no tempo de Deus que essas marcas elas terão a necessidade de ser trazida à tona, de ser trazida à mostra, de você falar daquilo que você passou, daquilo que você enfrentou e que agora você está de pé, e que agora você venceu. E este momento na qual vai chegar na sua vida, esse tempo, o nome do Senhor há de ser glorificado por meio dessas marcas. E nós percebemos que é melhor na vida nós sermos marcados do que nós deixarmos marcas em alguém. E nós devemos ter este cuidado para que nós não venhamos na vida ocasionar marcas, feridas em pessoas que passam por nós, pessoas que convivem conosco. É melhor sermos feridos do que ferirmos alguém. E assim nós vemos que as marcas podem ter sido ocasionadas, primeiro, por nós mesmos, por causa de uma decisão errada, terminamos sofrendo as consequências. As marcas podem ser geradas por alguém e as marcas podem ser geradas por o próprio Deus. E nós vemos que existem essas três formas das marcas, elas surgirem na nossa vida. Por nós mesmos, quando tomamos uma decisão errada e sofremos a consequência, aquilo dali vai ficar marcado na nossa vida, aquela decisão errada, aquela escolha errada, aquele caminho errado, né? Aquela precipitação, aquela desobediência a Deus. Sofreremos consequências dessas nossas atitudes que fizemos, que praticamos. E elas são geradas marcas na nossa vida, mas mesmo assim, dessas marcas que foram de decisões, de escolhas nossas e que sofremos as consequências delas, destas marcas o Senhor, ele se utilizará para o nosso bem. Até as coisas difíceis e ruins na nossa vida, elas cooperam para o nosso bem. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, ele tem o poder de transformar coisas difíceis, consequências de nossos atos, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento, para o nosso próprio relacionamento com Ele, com Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Porque através disso, muitas das vezes, quando estamos sensíveis e reconhecemos, nós nos achegamos ao Senhor, arrependidos, nós mudamos de posição, nós mudamos de atitude e somos melhores do que antes. Porque tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas como eu disse, pode ser gerada por uma pessoa que lhe ofendeu, que lhe feriu, que lhe traiu.
pode ser gerada por pessoas que estão em sua volta. E essas marcas, elas ficam na vida, essas marcas, elas ficam como experiências, mas não para que venhamos a ter ressentimento, raiva, raiz de amargura, e que venha dentro de nós gerar algo que não libere o perdão, mas pelo contrário, essas feridas também ocasionadas por pessoas na nossa vida também contribuem para o nosso bem. E existem feridas ocasionadas pelo próprio Deus, como na vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele tinha uma missão aqui nesta terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, o propósito, a finalidade, a missão era de Jesus vir para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquilo que Deus ele permite, as feridas permitidas por Deus, elas têm propósito, têm finalidade. E nós precisamos ser como Jesus, estarmos submissos e aptos a padecermos, a sofrermos por amor ao Senhor, com o intuito de cumprirmos o propósito e a finalidade para a qual o Senhor determinou por meio das marcas. Aleluia. E as marcas servem para que nós venhamos a colocar fé no coração de alguém. Porque muitas das vezes são experiências de curas divinas, de milagre, de algo poderoso, de uma salvação que o Senhor ele fez na vida de alguém que era tão difícil, tão impossível. E Jesus ele chegou ali por meio da sua oração, da sua intercessão. E esta experiência você vai levar para outras pessoas. São marcas, são feridas e às vezes são perdas, perdas irreparáveis. Ah, querido, as marcas de Jesus. Já parou para pensar em quantas pessoas que não suportam e você está de pé? E você está de pé vencendo. Aleluias. Quantos que com menos do que isso que você está passando, padecendo, quantos que deixaram Jesus e você em meio às dores, ao sofrimento, você está aí de pé e vai chegar onde Deus determinou para a tua vida. Porque por amor a Cristo, você tem suportado. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Me faz lembrar da igreja de Filadélfia, que tendo pouca força, não negou o nome do Senhor. Querido, quando suportamos as marcas, agradamos a Deus e ficamos mais parecidos com Jesus. Ouvindo esta mensagem de hoje, que o Senhor, Ele coloca no meu coração para transmitir para você. É Jesus dizendo assim: suporte as marcas. Suporte o processo das marcas. Porque o Senhor, Ele é aquele que exalta. Ele é aquele que vai mudar o cenário. E quando suportamos as marcas, nós ficamos mais parecidos com Jesus. Quer se parecer com Jesus, suporte as marcas. Quer ficar parecida com Jesus, suporte as marcas de Cristo que Ele está fazendo você adquirir. Aleluias. Suporte as marcas. Suporte as marcas. Suporte as marcas. Suporte as marcas de Cristo. Aleluias. E nós vemos que no livro de Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 17 e o versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor:
A palavra do Senhor nos diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória ao nome do Senhor. E o versículo de número 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o versículo de número 28 que foi dito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias. E eu encerro este vídeo dizendo para você: suporte. Jesus está do seu lado. Jesus está com você. Está chegando o fim deste processo. Suporte. E eu quero orar pela sua vida, porque deste lado daí que você está, você vai receber um renovo da parte de Deus, para você chegar até onde Jesus determinou que você vai chegar. Porque Jesus está com você. Ore comigo. Senhor Deus amado, oh, Jesus que conhece todas as coisas, os caminhos, as aflições, as angústias, as dores, as marcas. Senhor, os gemidos, as angústias. Deus, Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, barro, caco dos cacos. E que se não for a tua poderosa mão, a gente não suporta. Mas neste momento, Senhor, libera dos altos céus o vigor, Jesus, o renovo, para que, ó Deus querido, se cumpra a tua palavra, que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Renova, Jesus. Renova as forças. Renova as forças. Renova as forças. Renova as forças. Em teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao nome de Jesus. E você, amado ouvinte, que está aí padecendo, passando por um momento difícil, sofrendo e tendo em si as marcas. Jesus pode transformar essas suas marcas em algo para o seu bem. Mas, irmã Sora, não sabe, eu não sei não mesmo não. Mas eu sirvo a um Deus que te conhece no íntimo, no profundo, no escondido, que sabe da tua trajetória, que conhece o teu passado e que quer transformar o teu presente para o teu melhor futuro. Aí você precisa da direção, da entrega. Entrega a tua vida para Jesus. Te converte neste momento. Entrega-te para Jesus. E Ele vai transformar estas marcas em algo que vai glorificar o nome dEle na tua vida. Creia
quer se converter neste momento, confesse Jesus agora. Fale comigo assim nesta oração. Jesus, eu tenho levado muitas dores, mas neste momento todas as dores e a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Eu te confesso como o Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Em seu santo nome, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu suporte, para que eu fique de pé, para que eu vença e permaneça e chegue a ser recebida no teu trono de glória, na sua vinda ou na minha ida para contigo, em teu santo nome, Jesus. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida, de todas as escolhas erradas, de todas as decisões que te desagradaram. Mas neste momento, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Faz dela o que te apraz e cumpre o teu propósito. Entra na minha família e me faz um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.